Boa tarde. Muitas crianças e jovens já estão de férias. Os outros que ainda estão em exames vão também entrar em breve de férias. E uma das preocupações dos pais nesta altura do ano é encontrar onde deixar e como ocupar os filhos. Respondendo a essa necessidade, há cada vez mais organizações da sociedade civil a oferecer propostas para tornar as férias grandes mais estimulantes para os jovens e mais leves também de inquietações para os pais. Vamos falar de algumas delas neste programa. Acabaram as aulas e agora há um imenso verão pela frente para aproveitar. Mas com tanto tempo livre, há pais que nem sempre sabem como dinamizar as férias dos filhos. Por isso, neste Sociedade Civil, entre brincar, correr e um ou outro mergulho, reunimos sugestões e boas práticas para saber equilibrar o descanso e algumas aprendizagens mesmo em tempo de férias. Mais à frente recebemos a visita de um inventor português. Fernando Afonso vem mostrar-nos algumas das suas mais recentes invenções que da praia ao universo hospitalar prometem mudar muitas vidas. Fique connosco e entre na conversa, porque este programa também é seu. Se quiser deixar também alguma sugestão ou dar alguma sugestão que possa ser interessante para as férias dos mais pequenos, para a ocupação das férias dos mais pequenos, pode fazê-lo através do telefone do Sociedade Civil e entrar em direto em contacto connosco no programa, ou então pode fazê-lo também através da página do Facebook do Sociedade Civil, que está sempre disponível para receber os seus contributos, para receber os seus comentários e as suas opiniões. Hoje vamos falar da importância de ocupar os jovens e as crianças ao longo das férias grandes. Elas são extensas, não coincidem muitas vezes também com as férias dos pais e muitas vezes, mesmo que os pais se desdobrem as férias deles, não conseguem, como é óbvio, acompanhar os seus filhos todo o tempo destas férias. Por isso, há outras organizações da sociedade civil que se substituem até certo ponto aos pais e encontram programas interessantes para os jovens fazerem durante este período, até ao regresso às aulas em setembro. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Bem-vindos. Olá, Beatriz Pereira, é professora catedrática do Instituto de Educação da Universidade do Minho e faz parte do Centro de Investigação de Estudos das Crianças. E um pouco nessa qualidade, a minha primeira pergunta é importante termos as crianças e os jovens sempre ocupados, com o tempo organizado? É muito importante que as crianças tenham tempo livre para brincar sozinhas, para explorar o ambiente, para estar no exterior, mas não podem estar completamente sós, porque naturalmente elas precisam de ter a supervisão do adulto, precisam de ter segurança nas atividades que realizam, mas o jogo livre, a atividade livre é essencial e esta atividade, ainda que supervisionada, é fundamental para o desenvolvimento das crianças. É certo também que elas têm cada vez menos tempo livre, menos espaço de ócio ao longo do tempo escolar, porque as crianças hoje também estão sobrecarregadas, muitas delas, de atividades e, portanto, tempo para brincar têm muito pouco. E é nas férias grandes que elas se desforram um pouco, entre aspas, não é? Quando têm mais tempo para poderem brincar. Não só durante o ano, como também nas férias grandes é necessário dedicar sempre uma boa parte do dia ao jogo livre, ao jogo espontâneo. Mas, sobretudo, nas férias, esse jogo espontâneo é muito importante. É claro que este jogo espontâneo não é com a criança isolada dentro de casa, fechada dentro de paredes. Este jogo espontâneo acontece e tem outra qualidade quando está a interagir com os seus pares, com outras crianças. E por isso mesmo é necessário encontrar espaços e encontrar também contextos, ambientes propícios ao seu desenvolvimento de qualidade, sem que haja uma direção constante sobre a atividade que ela vai realizar. Elizabeth Cardoso, bem-vinda, é diretora da área de desenvolvimento de novos programas e de novos projetos na Nova School of Business and Economics. Seguindo o raciocínio do que estava ali a Beatriz a dizer, o tempo organizado das crianças ou este espaço de férias grandes supervisionado deve, no entanto, ter, imagino eu, em princípio, um contexto diferente daquele que é o contexto que as crianças trazem em termos escolares, ou seja, o tipo de atividades deve ser outro?
Eu creio que as atividades devem ser outras. É possível aprender e brincar ao mesmo tempo. Não é uma atividade e a outra não são mutuamente exclusivas. Além Mas isso disso, também acontece durante o resto do ano. Esperemos que as crianças também brinquem enquanto aprendem, mesmo na escola. sim, e acreditamos que acontece de facto. Nós, do nosso ponto de vista, nós como trabalhamos mais com a população universitária, apanhamos os alunos um bocadinho mais tarde, não é? Sim, os jovens, não é? E por isso eu posso lhe falar aqui sob dois pontos de vista. Por um lado, do ponto de vista de recepção de candidaturas de alunos e de nos apercebermos que é muito frequente os perfis melhores terem no seu background, no seu CV, mais summer schools, mais atividades de voluntariado, mais ocupação de tempos livres, e por isso vemos essa valorização do currículo ao longo da vida e que isso depois se vai traduzir num perfil mais interessante, que vai garantir uma entrada numa melhor universidade, vai garantir um bom emprego. Portanto, mas podemos olhar os jovens só por esse lado, do lado do colecionar, digamos assim, experiências destas? Não, devemos olhar pelas duas. Não, de todo não se reduz a isso, não se reduz a isso, e deve também ter uma componente forte de diversão, uma componente até de expansão da sua rede de contactos, e por isso nós apostamos, no nosso caso, muito forte na internacionalização dessa rede de contactos e de expor os alunos nestes programas. Em contacto com jovens de outros países. Isso é fundamental também, dar-lhes outro tipo de experiência e de vivência, é Sim, isso? E expô-los até a diferentes formas de trabalhar e de pensar dessas outras pessoas e torná-los, no fundo, cidadãos mais completos por via dessa tolerância e capacidade de trabalhar em equipas multiculturais. Ana Henriques, bem-vinda também, faz parte dos Serviços de Comunicação e Imagem e Relações Públicas da Universidade de Aveiro. Vamos falar também aqui ao longo deste programa do trabalho que a Universidade de Aveiro faz e das atividades que realiza ao longo deste período de férias. Mas antes de entrarmos formalmente nessas atividades, qual é o vosso enfoque quando preparam este espaço de férias para os jovens? Com o que é que se preocupam e o que é que pretendem dar-lhes? O que é que pretendemos? Isto faz parte de uma estratégia que é desenvolvida ao longo do ano com outras atividades e digamos que é um complemento. O principal objetivo é mostrar-lhes o que se faz na Universidade de Aveiro. Eles escolhem um programa científico na área que mais lhes interessa. Pronto. O principal objetivo aqui é continuar a mantê-los ocupados e a vertente do estudo e do trabalho continua e eles gostam disso depois quando chegam as férias grandes? Porque é complementado. As férias grandes gostam precisamente da escola ter acabado e de não mas é complementado. Que já estudaram durante o ano inteiro. Mas os programas depois são complementados com toda uma vertente desportiva, lúdica e cultural e durante uma semana eles podem ser um aluno universitário e ter tudo ao dispor deles, incluindo essa parte lúdica e a vivência do que é uma universidade. Mas a ideia é, sobretudo, eles entrosarem-se e conhecerem o funcionamento da universidade. É esse. Sim, sim. O objetivo é, então, fazer férias que tragam aos jovens uma mais-valia, um conhecimento, uma experiência, ou é captar jovens para a universidade? Está implícito essa captação de alunos, mas também está muitas vezes a parte de ajudar a tomar uma decisão, porque acontece muitas vezes estarem indecisos entre uma área e outra, e o facto de poderem experimentar e viver uma semana um trabalho intensivo numa determinada área pode ajudá-los a ver, não, é realmente isto que eu quero fazer, ou não, definitivamente não é isto que eu quero. Pronto, também tem essa componente. Ricardo Pinto, bem-vindo, também é professor da Faculdade de Psicologia, Educação e Desporto, da Lusófona, no Porto, que também tem este tipo de atividades de verão. Com que filosofia? A filosofia é uma oportunidade que é dada aos jovens de eles próprios também experimentarem o que é ser, de facto, cientistas ou engenheiros, etc., para poderem também com áreas de especialização ou de trabalho, Sim. depois de estudo no futuro? Sim, é muito próximo às licenciaturas que a Universidade tem à disposição, bem como também às linhas de investigação que a Universidade está a desenvolver para que os jovens também, e seguindo um bocadinho o raciocínio da Ana, que para depois a escolha da carreira possa ser uma escolha ponderada e com base na informação que existe
tanto na área científica como nas profissões, até porque também há ligação com empresas, etc. Como é que vocês gerem e misturam isso, a parte mais de estudo, com o lúdico, com o espaço para eles poderem desenvolver os interesses deles, etc.? Claro, seguindo também o comentário da Beatriz, tem que haver aqui um equilíbrio, não é? Portanto, o jovem ou a criança não pode ocupar todas as suas férias com estas atividades. Portanto, tem que ser atividades circunscritas a um determinado período e tem, de facto, uma componente muito experimental, muito lúdica, em que o jovem está na construção ativa da sua realidade e, de facto, também uma grande dificuldade para os investigadores e para os professores, é um desafio. Mas, de facto, acho que é um percurso a percorrer, porque é dar ferramentas a estes jovens para eles próprios também, como atores, colocando-se no papel de investigadores e profissionais, desenvolverem aquilo que os investigadores fazem. Uhum. Há muitos pais já que descentram as férias deles para que pelo menos um deles, às vezes, consiga acompanhar os filhos o maior tempo possível. Mas mesmo assim, isso às vezes não chega porque as férias grandes são mesmo muito grandes. Vamos ver algumas sugestões que podem orientar as férias dos mais pequenos este ano. E finalmente chega o verão esta semana. Para as crianças é um grito de liberdade. Para os pais, uma dor de cabeça. Sobretudo porque o mundo dos adultos não dispõe de tantos meses de férias como o mundo dos mais pequenitos. Quando as férias dos pais coincidem com as dos filhos, tudo está sob controle. O problema começa quando os deveres laborais falam mais alto e nos dias que correm, nem sempre há avós ou tios disponíveis para manter os netos e sobrinhos ocupados. Brincar deve ser uma prioridade nesta altura do ano. Descomprime o stress acumulado ao longo do ano letivo e também permite aprender muita coisa. Seja com a ajuda dos primos ou com os vizinhos, é a brincar que se desenvolvem habilidades sociais e que se aprende a lidar com as frustrações. Claro está que as consolas de jogos e a televisão são divertimentos viciantes para qualquer criança e neste aspecto não haverá melhor concorrência do que o ar livre, uns mergulhos na praia, uns jogos de futebol e procurar alternativas em centros de ocupação de tempos livres. Embora as férias representem um período de rotinas diferentes dos tempos de escola, isso também não inviabiliza que as crianças possam alargar horizontes, brincando pelo meio e aprendendo de forma divertida. E não faltam centros OTL que procuram casar essas duas valências. Tudo isto pode custar algum dinheiro e aqui haverá sempre escolhas para todos os orçamentos. Mas há muito por onde escolher, até pelas autarquias locais, que organizam colónias balneares e atividades de lazer com um valor simbólico e onde o divertimento está quase sempre garantido. Dito isto, e se for já o caso, tenha umas boas férias e, de preferência, divirta-se muito com os seus filhos e em família. Beatriz, há uma coisa que se nota facilmente nas crianças de hoje. Nós os adultos, organizamos de tal forma a ocupação do tempo deles, que quando eles têm algum tempo livre durante mais tempo, que é o caso que acontece agora nas férias maiores, muitas vezes eles não sabem organizar o seu tempo, não sabem o que é quando fazer e ficam dependentes dos adultos para lhes proporcionarem atividades, pensarem por eles as coisas que eles podem fazer e podem explorar. Não estamos até certo ponto também a limitar os mais pequenos com esta organização do tempo? Exatamente. É necessário repensar a própria atividade das crianças. As crianças precisam ter no seu dia-a-dia, na sua rotina, maior autonomia, maior capacidade de decidir. E as crianças não têm esses tempos. Os poucos tempos onde podem decidir, escolher um jogo, dizer se pode brincar com determinadas características, qual é o papel que vai desempenhar, é quase só no recreio escolar, que é um recreio, um espaço muito limitado. Mas depois nós queremos ter gente empreendedora e queremos ter gente inovadora. Mas se a criança aos 3 anos, aos 4, aos 6, aos 10 anos
nunca teve a oportunidade de criar o seu jogo, recriar o jogo, reinventar as regras, iniciar o jogo, terminar o jogo, ela dificilmente vai ter essa capacidade mais tarde também de ser empreendedora, de tomar as suas decisões, de encontrar os seus amigos, o grupo para a realização do jogo. O recreio da escola é muito importante, mas também estas férias são muito importantes para retomar essa capacidade de gerir os seus tempos. Mas cada vez mais as nossas crianças estão dependentes dos pais e esta falta de autonomia vai ter implicações ao longo da vida e em particular mesmo no transporte para a escola. Uma criança aos 5 anos deve ir para a escola acompanhada pelos pais, mas não faz sentido que um jovem aos 10, 12 anos tenha necessidade de ir acompanhado pelos pais para a escola. Deveria ir sozinho. Se a escola for perto de casa, o que acontece a maior parte das vezes é que isso já não acontece, não é? Aquilo que se verifica é que mesmo os jovens a 1 quilómetro de distância da escola, ainda há pais a fazerem o transporte da criança. E crianças que vivem a 3 km da escola deslocam-se para a escola de autocarro, quando o deviam fazer a pé ou de bicicleta. Isto parece que é uma coisa pouco importante, mas de facto estamos a retirar a autonomia, porque esta capacidade de ir sozinho, de ir com o grupo, é um momento fundamental para aprendizagens a nível da orientação, capacidade de poder encontrar outros colegas pelo percurso, responsabilidade, sabe que tem que chegar à escola a tempo e horas. Isto exige algum esforço por parte dos pais, mas que é rapidamente compensado. Nós temos mesmo que apostar na autonomia, responsabilizando as nossas crianças, mas não podemos deixar de fazer tudo por elas. Não podemos, porque estas crianças nunca mais se irão desenvolver. Mas se me permite só, em relação à questão anterior, também a Universidade do Minho tem um programa para jovens. Pronto. Mas vamos falar deles também. Para jovens. Eu estava a aproveitar também a sua experiência como investigadora nesta área das crianças para percebermos também o que está aqui subjacente, não é? Para além daquilo que são os vários programas de férias que são preparados pelas universidades e não só. Vamos fazer só aqui um intervalozinho na nossa conversa para pormos em linha connosco também na sociedade civil uma espectadora, a Amélia Correia de Valongo, que é professora, está já reformada e está a acompanhar-nos neste programa e conta-nos ela, contou já ao telefone, que sempre ocupou os filhos e agora os netos também. Não é, Amélia? Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, boa tarde a todos. Eu gostei sempre, gosto de entreter, é a palavra, do modo o mais pedagógico possível, transmitir conhecimentos, dar-lhes alguma formação, pensar alguma coisa, mas sempre respeitando muito o querer da criança. E gosto de lhes dar várias alternativas, porque eles podem não gostar muito daquela tarefa que lhe proponho. Então tenho que ter plano A, B, C. E eles vão escolhendo e depois passam uns para os outros. Nós vamos reparando, eu vou reparando aquilo que eles gostam mais. Eu pessoalmente gosto das artes plásticas, sou fã das artes plásticas. E então, aquilo que eu faço e que me tem dado resultado é reaproveito, fiz sempre isto. Os materiais, uma faca grande, um cartão, uma caixa, viram aquilo ao contrário, ora eles ficam com uma área aproximadamente de 1 metro quadrado, meio metro quadrado, mais ou menos. Os pequenos, os grandes, porque eu tenho netos de 3 idades diversas, dos 6 aos 14. Mas também faço isto com outros meninos, com todos, porque eu até gosto muito, com sobrinhos netos, eu gosto muito de os juntar. Eles riscam, se são pequeninos, riscam imenso naquela área imensa, barata, a um custo zero, quase, não há compra de material, e saem dali umas verdadeiras obras de arte. E consegue motivá-los para fazerem isso? Sim. Embora quando eram mais pequenos eu conseguia ter mais intervenção sobre eles. Obviamente que eles crescem e... Estão mais autónomos, isso é saudável.
vão crescendo e têm a sua autonomia, as suas escolhas, os seus quereres, e eu respeito sempre isso. Sim. Mas faz isso em casa com eles, não é? Pois é. Tem essa possibilidade, que é um privilégio hoje. É preciso é? haver um adulto. Conseguir estar em casa com eles. Sim, é preciso haver um espaço e é preciso ter alguma disponibilidade para o espaço não ficar exatamente como estava, vai ficar um bocadinho alterado. Então aí há a liberdade deles. Desarrumado, não é? Desarrumado. É isso. Às vezes fica muito desarrumado. Uma das questões. Muito obrigada, Amélia, por ter vindo conversar connosco. Obrigada. E espero que se divirtam muito este verão com os caixotes e com as obras de arte aí em casa. Com os papéis. Uma das dificuldades dos pais, não é durante as férias, é durante todo o ano, provavelmente, dos avós também, muitos, pois temos muitos avós ainda a trabalhar, é precisamente a falta de tempo. Não havendo tempo, também é difícil haver disponibilidade e alguma capacidade para deixar desarrumar e voltar a arrumar, etc. E depois, muitos pais não têm a possibilidade de ter os filhos em casa, nesta altura, não é? Têm mesmo que os meter em atividades, em espaço onde eles saibam que estão seguros. A minha questão é, os programas que vocês preparam, sentem que os jovens participam neles verdadeiramente motivados com o que lá está, ou muitas vezes por necessidade dos pais de os manterem ali ocupados? No nosso caso em particular, é a questão da motivação. Portanto, o programa Futuros Líderes, Introdução à Economia e Gestão, é um programa de uma semana que visa dar a verdadeira experiência universitária aos alunos, tanto passando pelas aulas como as atividades, como falavam os nossos colegas aqui, as atividades com os alunos da universidade e, portanto, as atividades com a Associação de Estudantes e o contacto com as empresas, no fundo, 3 aspectos-chave do que é ser aluno da nova School of Business and Economics, mas porque o programa se chama Futuros Líderes, há logo ali uma autosseleção. São alunos que, além de serem bons alunos, são alunos que se veem a ter um papel importante na sociedade no futuro. E, portanto, quando chegam-nos altamente motivados e são capazes de fazer coisas... Portanto, é um programa muito especial, não é? Que não abrange todos os jovens de uma forma geral. Sim, é para alunos portugueses do 11º e do 12º ano. As candidaturas já estão abertas jovens no nosso com site. 16, 17 anos? 16, 17 anos, sim. E, portanto, apesar dos pais possivelmente terem exatamente o tipo de problemas que nós estamos aqui a falar, os alunos que nos chegam neste programa especificamente são normalmente altamente motivados para estar ali e tomam o melhor partido possível. E no caso de Aveiro, Ana? No caso de Aveiro, há de tudo? nós temos programas, exatamente, há de tudo. Temos programas do 5º ao 12º ano e notamos que do 5º ao 9º ano... Portanto, apanham crianças desde os 10 anos? Até 17, 18... E fazem atividades diferentes com eles, como é óbvio, não é? Consoante a faixa etária, são preparados programas de acordo com a faixa etária. E o que vemos é que do 5º ao 9º ano há realmente essa preocupação dos pais não terem onde pôr as crianças e então vem ali uma oportunidade para as crianças estarem entretidas durante o dia. No caso do ensino secundário, vemos que eles a maior parte já vem porque quer, mas temos em alguns casos que os pais, por castigo, digamos assim, durante o ano tiveste alguns precalços, vamos-te castigar, vais uma semana para um campo de férias, mas eles acabam depois por gostar imenso da experiência e o que para os pais era um castigo, para eles acaba por ser uma maravilha porque eles divertem-se imenso e aprendem e fazem as redes de contactos que falávamos há pouco, do facto de ser importante, fazem amigos para a vida e nós temos a experiência, desde 2006 que a Universidade organiza este tipo de atividade e vemos que ainda há grupos das primeiras edições que mantêm contacto e que estão todos ligados no Facebook, que combinam durante as férias acampamentos, vemos que ainda há essa ligação. Que tipo de atividades é que uma universidade proporciona a crianças com 10 anos? São atividades mais experimentais, mais lúdicas, apesar de ter um mote científico, eles escolhem, por exemplo, temos um programa na área da engenharia civil que se chama Como se constrói o mundo, e eles têm atividades muito práticas, constroem pequenas estruturas com esparguete, por exemplo, com canas de bambu, veem as aplicações práticas, neste caso da engenharia civil,
mas com experiências e coisas que Com eles podem materiais do intervir. dia-a-dia que Exatamente, eles que eles podem conhecem. intervir e mexer e fazer. É óbvio que a exigência aqui é um bocadinho diferente dos programas dos mais velhos, não é? Porque já têm que ao longo da semana desenvolver um determinado projeto, já têm que depois no final fazer uma apresentação. E porquê que decidiram chegar a crianças ainda tão pequenas? Uma universidade? Porque é importante esta divulgação da ciência e chegarmos à população em geral. E o que nós vemos é que há realmente muitas pessoas interessadas neste tipo de programas. Nós temos as vagas todas preenchidas. Ah, é? E Quantas crianças têm lá por ano nestes programas? 200 crianças, são 2 semanas, 200 crianças em cada semana. E temos listas de espera de pessoas que realmente estavam interessadas. E o facto de poderem ver as aplicações práticas da ciência, ver como é que funciona um laboratório, falar com pessoas que desenvolvem uma determinada atividade do interesse deles, isso é muito, muito importante e eles gostam desse contacto que é estabelecido. No caso da Lusófona, quais são as motivações? Vocês trabalham com jovens de que idades? Portanto, trabalhamos com jovens de 16 a 18 anos. Portanto, estão no secundário, não é? No secundário, exatamente. Em termos de motivação, eu penso que é uma experiência nova. A minha questão, voltando ao princípio, era perceber até que ponto é que estes programas acabam por ser preenchidos por vontade mesmo dos jovens os fazerem ou se por dificuldade dos pais não terem onde os pôr e como os ocupar. Eu, neste momento, ainda não consigo saber muito bem isso, porque estou a dedicar-me a esta área muito recentemente. Mas, pela percepção que eu tenho visto e tenho adquirido também na conversa com alguns colegas, é que, de facto, é uma experiência nova para os jovens. Apesar dos pais também quererem colocá-los em algum lado e, claro, eles estarem ocupados com alguma coisa e sentirem-se organizados e investirem em alguma coisa, também há uma componente experimental por parte dos jovens, dos adolescentes, que é novo para eles. E eu penso que isso é muito motivador para eles, o facto de muitas vezes viajarem para um local novo, conhecerem pessoas novas, irem para residências universitárias, ou seja, colocarem-se no papel de universitários. E isto é empolgante para estes jovens. E não só, além da experiência nova, mas também colocarem-se no papel de eles próprios investigadores. Até porque também está muito associado à componente afetiva que eles têm relacionada com alguma área, querem seguir, querem enverdar no ensino superior. Portanto, em termos motivacionais, eu acho que são elevados. Beatriz, vamos falar das opções, dos programas e da oferta também que a Universidade de Minho prepara para estas alturas. Sim, Como é sim. que estão organizados? Também temos, à semelhança daquilo que se passa em Aveiro, também temos um programa voltado para a ciência, para o 10º, 11º e 12º ano. Os jovens podem se inscrever de qualquer parte do país, podem ter experiência nas várias áreas temáticas do seu interesse. Há quanto tempo é que têm esses programas de verão? Penso que há 5 anos. Não é? É o verão no campus, não é? É o verão no campus. Portanto, todas as escolas estão envolvidas e uma vez que todas as escolas estão envolvidas, os jovens podem se inscrever concretamente numa área do seu interesse. Se tem algum interesse mais ligado à física, à direito, à educação, e aí vão eles próprios desenvolver os seus projetos. É claro que não é só a parte da investigação, naturalmente, também tem uma parte que preenche estes programas ligada à parte cultural, conheça a sua cidade, conheça a cidade, que é fundamental, e também as atividades outdoor, as atividades desportivas. De resto, a Universidade Também tem atividades desportivas integradas? Integradas. A Universidade de Minho tem uma grande tradição de atividades desportivas. É uma área que está muito bem organizada, no desporto federado, no desporto de tempo livre e, naturalmente, tem instalações também excelentes que permitem acolher estes jovens e também lhe dar oportunidades. Os programas de férias funcionam em Braga ou em Guimarães, ou nos dois lados, nos dois polos? O programa, fundamentalmente, está mais centrado em Braga, mas também está a funcionar em Guimarães. E, para além deste, também tem para os mais novos. E este que me está a falar é a partir do 9º ano, não é? Sim, a partir do 9º ano. Nos mais novos, aí é só mesmo em Braga, no campus do Altar, e aí recebem as crianças mais pequenas. A partir de que idade?
logo a partir da escola primária do primeiro ciclo, e aí é sobretudo o programa desportivo que funciona. Fundamentalmente o programa desportivo, embora também tenha a parte cultural envolvida, mas não tão voltada. E estes programas ocupam as crianças o dia todo? As crianças almoçam também no espaço da universidade? Sim, também. O programa já prevê desde o almoço, dos mais novos eles vão para a universidade, são recebidos e almoçam e depois regressam ao fim do dia. Dos mais velhos, inclusive, podem permanecer dentro da universidade, no espaço da universidade. Portanto, E recebem os jovens só ali da zona ou de outros pontos do país? Neste dos mais jovens, recebemos sobretudo crianças locais. Sim, dos mais pequenos não, mas dos mais velhos. Está aberto a todo o país. O programa está aberto a jovens de todo o país. O que quer dizer que há crianças que durante este programa ficam em Braga, pernoitam lá, podem permanecer. E ficam onde? A universidade tem espaços, tem naturalmente, que estão agora livres, porque entretanto os outros estudantes também estão de férias, não é? De férias, e até é uma forma de rentabilizar todos esses espaços e, de qualquer forma, também é um público muito restrito, é um público limitado, porque a ideia é essa, é tentar escolher alguns que façam experiências um pouco particulares e, sobretudo, dar alternativas. Há candidaturas e não vão todos os que se inscreverem? Não, há são candidaturas selecionados. E só são selecionados alguns, porque Porquê? Isto, de facto, é uma experiência que, enfim, é preciso disponibilizar professores, laboratórios, os espaços dentro da universidade e sabemos que os professores universitários têm sobrecargas a todos os níveis. Mas então como é que selecionam os jovens para estes programas? Eu não estou ligada à área da seleção de jovens, mas naturalmente deve ser pelas suas próprias motivações, ou seja, até para evitar que entre algum jovem que esteja ali contrariado, que o programa não iria funcionar. Mas, portanto, os critérios não os conhecem por menor, mas qualquer jovem que pretenda candidatar-se a uma área específica vai certamente poder entrar, a não ser que essa área concreta já esteja muito preenchida. Elizabeth, no caso do vosso programa, como é que ele funciona? No caso do Futuros Líderes, que é o programa para alunos de 16 a 17 anos... É o único que tem agora nas férias de verão? Temos outro, e que estamos a fazer pela primeira vez este ano, que é o Summer at Nova, que é um programa que tem 3 cursos de verão. Finanças Internacionais, Economia Internacional e Marketing Global, mas este é para alunos já de licenciatura ou de mestrado. Esse programa tem um custo. O programa Futuros Líderes não tem um custo e o que nos interessa lá é ter os alunos de mais elevado potencial e aceitamos e selecionamos os alunos com base na prestação académica deles, porque não temos mais nenhum indicador. E portanto parte-nos sempre um bocadinho o coração, porque mesmo na Faculdade de Economia e Gestão também temos coração, parte-nos sempre um bocadinho o coração quando não podemos ficar com todos os alunos fantásticos que nos aparecem. Portanto, não é por ordem de inscrição? Não têm todos acesso a esse programa? Não têm todos. Todos se podem candidatar, todos os alunos do 11º ano e 12º se podem candidatar. Nós, por uma questão de limite de vagas, só podemos ficar com penso que é os 50 de maior potencial académico. Portanto, o objetivo aí, mais do que ocupar os jovens de uma forma em que seja lúdica e ao mesmo tempo os ensine, o objetivo aí é claramente captar valores. É premiá-los, é premiar os melhores alunos com o acesso a um programa que tem alguns dos nossos melhores professores, que inclui visitas a empresas que são nossas parceiras e que se disponibilizam para conhecer estes alunos e para, desde já, estarem envolvidos com a nossa Associação de Estudantes. Qual é a mais-valia de pôr os jovens neste tipo de programas para vocês? Mais-valia. Não podemos nunca esquecer a captação de alunos. Pronto, as universidades precisam dos alunos para funcionar. Pronto, e está implícito esse grande objetivo. Mas para os jovens? Para eles, que são o alvo do programa, sim. Verem a universidade e, como nós costumamos dizer, nada como ver com os próprios olhos e experienciar ao vivo e a cores o que é ser um estudante, neste caso da Universidade de Aveiro,
eles também ficam alojados, os que optem pelo regime residencial, ficam alojados nas residências da universidade. Portanto, também recebem jovens que não são da zona de Aveiro, Temos não é? alunos de norte a sul, do Algarve, inclusive. A Câmara Municipal de Vila do Porto, nos Açores, patrocina há vários anos 3 alunos. Os 3 melhores alunos da escola vêm participar na Academia de Verão com uma bolsa atribuída pela Câmara Municipal. Como falávamos há pouco, no caso dos programas do ensino secundário, é feita também uma seleção dos alunos consoante o seu desempenho escolar, tendo em conta as melhores notas e os desempenhos dos anos anteriores. Portanto, Então, feita os essa jovens seleção. que não tenham bom desempenho escolar não têm acesso a perceber como é que funciona a universidade. É assim? No nosso... Não é? Não. Mas é isso que eu estou a perceber daquilo que me dizem. No nosso caso, confesso que é isso que acontece. No nosso caso, estamos interessados, criámos um programa específico para o qual só podemos admitir 40 a 50 pessoas e, portanto, vão ser selecionados aqueles que A tiverem minha melhor questão é, posição. não serão os jovens que estão mais... menos contentes com os seus estudos ou não gostam de estar, também que deviam ser estimulados a perceber, a encontrar outras formas de perceber que estudar pode ser uma coisa boa? Eu acho que E aí estes programas não podiam ter aí um papel? Nós temos um programa destinado a este grupo, digamos assim, mas é nas férias da Páscoa, chama-se Campo Júnior. É feita a seleção, são as escolas que indicam, Sim, e são sim. escolas só, portanto, ali do Conselho de Aveiro, as escolas é que indicam os alunos. E aí sim estamos a falar de alunos já com um desempenho médio, muito desmotivados, que pensam que estudar não é para eles, e aí sim eles passam também 4 dias na universidade, em regime residencial, portanto, passam os dias todos na universidade, e aí sim, para os estimular, para lhes mostrar que sim, que a universidade também é para eles, e aí sim temos visto que é possível motivar e é possível dar a volta a estes alunos também. Quem mais valoriza os tempos livres e os lazeres é, sem dúvida, a posição social elevada e a posição social com uma grande instrução. Os pais com menos formação académica não valorizam os lazeres e não valorizam esta aprendizagem e este desenvolvimento integral das crianças e dos jovens. Quem é que não valoriza? Os pais de posição social mais baixa não valorizam nem durante o ano as atividades. Mas é que precisavam mais de ter acesso e de ser motivados, não é? Exatamente. E aí é um problema de facto sério, mas é um problema que tem que ser resolvido a outro nível. Senão estamos aqui e estamos a fazer também deste espaço de férias um espaço de segregação, de separação dos jovens não é de separação, famílias não é de separação, menos interessadas ou mais desmotivadas e os que estão... Não concordo que seja de separação. É um espaço. As férias devem ser uma oportunidade para cada um se desenvolver no seu potencial completo. Uma oportunidade para todos os jovens. A estes que têm um potencial excepcional, nós vamos também dar-lhe a oportunidade de se envolverem a todos os níveis. Mas a outros miúdos que têm menos potencial também precisavam ter esse estímulo. Aí estamos completamente de acordo. É necessário dar-lhe esse estímulo. Mas aí tem que ser uma organização muito mais a nível das escolas, a nível da autarquia, a nível até das empresas. Porque é muito saudável. A universidade não tem um papel aí também social? Tem que ser tem que ser de maior proximidade. Porque estas crianças não se vão deslocar para 20 km, para 30 km. Estes programas que estamos a falar são programas nacionais. Mas as universidades vão às escolas também captar estes jovens para estes programas, portanto também podem ir buscar os outros, ou não? E se quisermos que funcione, tem que ser um programa de maior proximidade. E mais, as experiências de trabalho, organizar mesmo mesmo na área manual, para muitos dos jovens que estão no 9º ano, no 8º ano, será uma experiência extremamente rica. Aliás, eu trabalhei pela primeira vez com 16 anos, apanhei fruta em Inglaterra e isso para mim marcou-me extremamente, foi positivo. E hoje isto não tem acesso, claro que hoje penso que isto, eu não precisava ter ido para lá para o fazer, mas a verdade é que é uma experiência de trabalho muito positiva que hoje temos que retomar aos 14, aos 15 e aos 16 anos. E isto não existe
existe, porque esses jovens com mais dificuldades iriam ganhar, iriam conhecer coisas diferentes, iriam perceber que o mundo do trabalho é qualquer coisa também interessante, mas também iriam valorizar mais o mundo do estudo. E isto não acontece, há imensas dificuldades, mesmo que os pais se esforcem para poder arranjar um local de lazer, trabalho, é uma experiência que hoje não acontece cá em Portugal e penso que se tem que retomar, tem que se arranjar essas oportunidades para estes jovens, porque senão estamos de facto a fazer discriminação. Agora, se dermos a cada um dos jovens a oportunidade de desenvolver as suas competências, aí estamos a trabalhar. Aqueles que têm mais condições podem desenvolver programas a determinado nível, os outros também vão ter experiências diferenciadas do seu dia-a-dia, e eu aí concordo completamente que as rotinas escolares são diferentes das rotinas de férias e de fins de semana, mas essas rotinas são extremamente importantes. E hoje sabemos que qualquer jovem que faça desporto a alto nível, é privilegiado mesmo para um emprego em relação a outro que tenha a mesma formação académica. Porquê? Porque faz uma boa gestão do tempo. Senão esse jovem não seria capaz de conciliar a sua formação académica com a prática desportiva. Com a prática desportiva, claro. Portanto, Ricardo, já vou ouvir também sobre isto já a seguir. Uma das preocupações dos pais nesta altura do ano é que os filhos não se plantem, por exemplo, o dia todo no sofá em frente a um televisor ou em frente a um computador. Para quem vive no Porto ou nos arredores, o Museu de Serralves tem uma série de programas que podem tornar as férias dos miúdos divertidas, interessantes e diferentes. Serralves teve sempre a porta aberta a miúdos e graúdos. E a pensar, sobretudo, nos primeiros, por cá sempre se fizeram iniciativas de caráter lúdico e pedagógico, realizadas ao longo de todo o ano e, em particular, durante as férias escolares. A fundação, desde que foi logo criada com uma intenção pública, uma intenção de acolher as pessoas, as famílias, e desde há 25 anos que são desenvolvidos programas tanto na vertente ambiental como na vertente artística, e os programas de férias e de sazonalidades, como lhes chamamos, é um desses programas. No ano passado, o Instituto Português do Desporto e da Juventude acreditou Serralves como campo de férias e, por isso, as oficinas sazonais afirmam-se como opção interessante para pais e encarregados de educação que queiram trazer as suas crianças para aqui passarem algum tempo das férias. Este ano, os campos de férias desenvolvem-se entre 18 de junho e 1 de agosto, uma primeira temporada, uma segunda temporada de 18 de agosto até 12 de setembro. Os pais que decidirem inscrever as suas crianças aqui nos nossos campos de férias poderão ter a certeza que vão encontrar uma diversidade de programas nos quais exploramos as várias valências de Serralves. Estes campos de férias exploram uma abordagem artística em sintonia com o museu e ainda um foco ambiental à descoberta da biodiversidade dos jardins. Tanto num como noutro caso, a programação é vastíssima e não faltam opções por onde escolher. Nós temos vários ateliês de exploração de atividade, de práticas artísticas, da pintura, ao desenho, ao grafite e à instalação, portanto, tudo práticas contemporâneas. Elas são construídas tendo como objetivo desenvolver e estimular a curiosidade, a criatividade, o desenvolvimento também das sensações e dos estímulos também sensoriais das crianças. Temos oficinas de fotografia, oficinas de cinema, de animação, oficinas exploratórias dos espaços da Fundação. Vamos ter aqui, durante as férias de verão, pequenos exploradores que vão explorar tanto a arquitetura, fazer crónicas dessas viagens que podem ser feitas aqui à procura dos animais, dos bichinhos mais pequenos, também uma descoberta também e algo que nós temos animais na quinta, portanto às vezes, principalmente nas cidades, as pessoas às vezes estão um bocadinho afastadas dessa dimensão e aqui podem ter essa relação. Cada uma destas oficinas de férias consiste em 5 sessões que ocupam as manhãs ou as tardes. O valor de inscrição ronda os 50 €, havendo descontos de 10% para amigos de Serralves ou para crianças que se inscrevam em mais do que uma oficina. Seja como for, neste momento,
Aqui está tudo a postos para dar início a um verão cheio de atividades. Com arranque marcado para 30 de junho, o convite não poderia ser mais sedutor. Se quiserem aprender, se quiserem descobrir sobre arte contemporânea, sobre natureza, venham até cá que tenho a certeza que se vão divertir muito. Tenho ao telefone mais uma espectadora que quer participar também neste programa com a opinião dela e penso com, não sei se com alguma sugestão. A Laura Gomes. Olá, Laura, bem-vinda ao Sociedade Civil. Boa tarde. Laura? Não estou a ouvi-la. Estou a ouvi-la, sim, agora. Estou, sim, muito bem-vinda. boa tarde. O nome é que não está correto, mas pronto, o nome não tem Não está? importância. Então mas diga-me o seu nome, por favor. Ângela Severino. Como? Ângela Severino. Ângela Severino. Não está nem o primeiro nem o último. Não tem importância. Não acertámos em alguma. nenhum. Não tem importância. Muito obrigada. As minhas desculpas. Boa tarde a todos e, portanto, eu vou ser muito breve, porque em televisão eu sei que o tempo é todo sempre muito pouquinho. Então, a minha preocupação, como mãe que sou, não é, encarregada de educação, era de saber, de facto, o que fazer com os nossos filhos nesta época do ano. Portanto, terminou o 8º ano, está com 13 anos, de facto, torna-se um pouco complicado porque cada vez têm mais férias, ou então são em períodos diferentes, e realmente 3 meses e meio, acho que de facto é bastante tempo. Está a trabalhar? Eu estou desempregada. Está desempregada. Portanto, neste momento ele está consigo em casa, não é? Exatamente. Mas gostava que ele tivesse uma ocupação durante as férias. Exatamente. O que é que ele faz normalmente? Brinca, joga, não é? Como todos os miúdos? Como todos os miúdos. Eu tento realmente ocupar com muitas atividades também fora de casa, nomeadamente, como gosta muito de animais, irei ao Jardim Zoológico, portanto já está, portanto, o ponto assente que iremos ao Jardim Zoológico. Tento também algumas visitas em museus, mas é sempre eu com a filha. Neste caso é uma menina. É uma menina. É uma rapariga. E gostava de encontrar o quê? Um espaço ou um programa que ela pudesse fazer durante algum tempo, mas gostava que fosse um programa gratuito, é isso? Que se não fosse completamente gratuito, que não fosse muito oneroso. Que fosse acessível. Exatamente, fosse acessível. E já procurou alguma coisa na sua área? Não sei de onde é que nos está a ligar? Estou ligado a Lisboa. De Lisboa. Já procurou e não encontra nada? Para a idade, não. Para a idade não consigo, portanto, encontrar nada. Vai fazer... Portanto, encontra aqui para meninos mais pequenos, não é? Exatamente. Aliás, a vossa peça é um retrato, penso eu, do geral do país, é sempre para idades realmente mais pequeninas. Para estas idades é muito complicado. E eu, nesta altura, uma das coisas que eu achava muito pertinente era realmente um programa que tivesse atividades que os ajudasse, inclusivamente, a perceber a área vocacional deles, porque já está numa idade, para o ano já vai para o 9º ano, e, portanto, que os começasse a orientar, que os ajudasse, de facto, a eles perceberem o que é que eu gostaria de fazer. Porque para o 10º ano vai ter que escolher áreas, e eu acho que são, no caso da minha, então, que é de dezembro, portanto, é uma criança que ainda vai fazer, uma pré-adolescente, que vai, portanto, entrar no 9º ano, praticamente o primeiro período vai estar com 13 anos, só vai fazer 14 anos, portanto, praticamente no final do ano, e acho que ainda é muito nova para saber efetivamente o que é que eu quero ser quando for grande. Porque eles às vezes surpreendem-nos, depende das crianças, não é? Pois, exatamente. Alguns têm dificuldade em decidir-se e outros decidem-se no instante, depende de cada um. Mas tentou procurar na sua área, na área de Lisboa, nas faculdades, se havia algum programa que pudesse acolher crianças desta... Na faculdade, sinceramente, não fui às faculdades, mas juntas de freguesia, portanto, não tinham, portanto, assim, nada que de facto ela gostasse de fazer. E, portanto, são as idas à praia, são, portanto, às vezes programas também no Monsanto. Eu moro em Benfica, no meu caso concreto, portanto, aqueles programas de Monsanto que ela também já conhece, que ela já fez, portanto, não há nada assim de novo realmente que ela gostasse de fazer. E tenho pena. Muito obrigada pela sua participação na Sociedade Civil. Uma boa tarde. Espero que, entretanto, consiga encontrar alguma coisa que lhe agrade e que possa motivá-la. Eu não sei se querem comentar ou fazer algum comentário às preocupações desta espectadora. Eu creio que deve haver, creio que alguma das universidades, eu creio que a Universidade de Lisboa tem um programa para estas idades. Há também os campos de férias, há outros campos de férias, outros tipos de campos de férias que normalmente têm alunos ou jovens entre os 6 e os 12 anos e depois dos 12 aos 17 anos
Acho que se for, no fundo, procurar talvez um bocadinho, durante mais tempo, vai encontrar alguma coisa em que... Campos de férias, por exemplo, através do Instituto da Juventude? O Instituto da Juventude, Centro de Ciência Viva, o Centro de por Ciência exemplo. Viva, sim. Algumas outras juntas de freguesia, se calhar não a Benfica, mas outras juntas de freguesia podem ter também. Por isso, estou em crer que talvez requeira talvez mais um pouco de Para investigação. essa experiência dos campos de férias, não foi? Estava-me a contar há pouco. Foi uma das minhas primeiras experiências profissionais. Eu comecei, por acaso, a primeira experiência profissional foi trabalhar numa feira do livro com 15 anos, mas fui também monitora de campos de férias e estive precisamente com populações entre os 6 e os 12 anos. E depois entre os 12 e os 17, entre os 6 e os 12 dizíamos davam muito trabalho, mas entre os 12 e os 17 davam um bocadinho mais problemas. Mas isso foi também determinante para eu perceber que queria estar no ramo da educação porque o melhor do mundo são mesmo as crianças. Também ajudou a definir um pouco aquilo que veio a ser o seu trabalho, não é? Sem dúvida nenhuma, e eu creio que é realmente a principal vantagem dos programas que estamos a falar das universidades é essa, é os alunos perceberem se a ideia romântica que às vezes têm do que é a ciência, do que é a economia, do que é a gestão, do que é o desporto, se corresponde à realidade. No nosso caso, a maior parte dos alunos chega ao final desta semana com uma definição clara: não, eu sou mais um gestor ou eu sou mais um economista. Ricardo, eu queria ouvir também sobre a questão que estávamos aqui a falar há pouco, ainda antes desta espectadora e da reportagem que vimos em Cerrados e que tinha a ver até o ponto estes programas são abrangentes para todos os jovens que queiram participar neles, não é? Ou se são muito seletivos em relação àquilo que é a prestação escolar a cada um deles? Pois, relativamente à Universidade Lusófona do Porto, eu posso dizer que tem à disposição 19 cursos de verão e muitos deles são gratuitos. Só tem um senão, é que se o aluno é de longe, os pais terão que suportar os custos associados ao alojamento, à viagem, etc. Sim, mas o facto de ter alguns programas gratuitos já é interessante, sim, não é? Muitos são gratuitos. Já consegue dar acesso a alguns pais, mesmo que não tenham capacidade financeira para pagar estes programas, não é? E também tem à disposição três da Ciência Viva, que também são gratuitos, um incluído a Psicologia. De facto, penso eu que é o único programa relacionado com a psicologia, mas isso daria outro debate relacionado com o único o papel programa das ciências sociais. Dos que são oferecidos pelas faculdades nesta altura do ano, de verão, é o único de Psicologia? Sim, ligado à Ciência Viva, parece-me que é o único. Eu fiz a pesquisa e é o único associado. E temos muitos candidatos, embora, uma vez mais, o problema é que muitos jovens são da área de Lisboa, outros até de Setúbal, e a questão económica coloca-se sempre. Portanto, pesa, alguns desistiram, de facto, porque os pais não conseguem suportar as viagens e o alojamento. Embora, claro, nós temos articulação com algumas pousadas da juventude, residências de estudantes, que é mais barato, mas mesmo assim no orçamento para determinadas famílias pesam um pouco, não é? Sim. Mas tem, portanto, cursos que são gratuitos, ou programas que são gratuitos e outros que são pagos, é isso? Outros que são pagos, há uma propina única que inclui já a alimentação e outros custos, embora os gratuitos já inclui todo o apoio logístico, os recursos humanos, também o monitor, etc. Duram quanto tempo esses programas? Depende. Geralmente? Em média, 5 dias, uma semana, o máximo 2 semanas. Os programas estão quase todos organizados da mesma maneira, não é? Semana a semana. No nosso caso, o Summer at Nova são 3 semanas, porque é um programa em que eles têm o mesmo conteúdo curricular que damos nos mestrados naqueles cursos. Portanto, e representa depois ECTS, créditos, mesmo que podem ser usados noutros programas. Por isso, nesse caso em particular, são mais longos, mas o Futuros Líderes é uma semana. E no caso de Aveiro também? Estão organizados semana a semana, mas os jovens podem inscrever-se em mais do que uma semana? São 2 semanas que decorre. Em programas diferentes? É numa semana um programa? Noutra semana outro programa. Geralmente enchem os vossos programas? Sim. Neste momento temos vão funcionar 24 programas. Ao mesmo tempo? Nas 2 semanas vão funcionar 24 programas e temos as vagas quase todas preenchidas. Estes programas acontecem só em julho, depois em agosto toda a gente descansa, não é? Sim. No nosso caso, não. No nosso caso, há uma edição em julho e depois há outra edição em agosto. E até porque, como é um programa também virado para alunos internacionais, nós temos 13 nacionalidades no corpo de alunos e 1/3 dos alunos até vem da China, julho não é um mês academicamente livre para todos os países.
E por isso nós, a abrir, tivemos que abrir em julho e depois replicar exatamente a mesma coisa em agosto. Estes programas são programas caros? Ai, que pergunta. Não, não é. Estamos a falar de programas, os pais estão a ver em casa, querem saber quanto é que custam, claro, como é óbvio, não é? Já sei que ali há alguns que são gratuitos, o que me parece bem, porque é preciso pensar também nos pais que têm dificuldades financeiras. Pronto. Nós temos o programa do 5º ao 9º ano, que é não residencial, e o valor da propina são 75 euros, inclui... Por uma semana? Por uma semana. Alimentação, seguro, material para o desenvolvimento das atividades. Pois isso é importante também, porque depois há o seguro, que geralmente as pessoas têm um seguro, não é? Associado a estes jovens. Os programas em regime residencial, a propina são 150 euros. Portanto, os que ficam lá, não é? Os que ficam lá. Tem o jantar, a dormir. O almoço, o pequeno almoço, as atividades. O valor é sempre igual para cada curso, Ana? Os 75 euros, portanto? 75 ou 150, conforme a modalidade. No caso da Universidade do Minho, sabe dizer-me? Na Universidade do Minho também temos programas para os mais novos. Os programas são de 15 dias e podem renovar os 15 dias. Portanto, ou seja, as crianças podem lá passar um mês. Sim, podem renovar. E eventualmente podem fazer 2 semanas e mais uma semana, porque é sobretudo um programa com características mais desportivas, mais culturais, de deslocação. Mais descontraído na prática, não é? Descontraído, é para crianças marca, não é? É para crianças mais pequenas. Exatamente, mas também é importante o conhecimento dos espaços envolventes, o ambiente natural. Portanto, no outro programa é de facto um período mais curto e também os valores são baixos, não são valores elevados, mas o que faz falta é efetivamente um programa de grande proximidade. Nós precisamos ter vários níveis de programas para as nossas crianças e jovens. O de grande proximidade, que está ali muito próximo de casa. Agora, não é manter a rotina. Mesmo, e nós sabemos que muitas crianças a nível do jardim de infância, elas hoje podem permanecer no jardim de infância até no mês de agosto. O que se espera é que haja de facto mudança de rotina. Uma quebra de rotina, uma mudança de rotina, sim. Mesmo mas os infantários também fazem muitos deles esse esforço, não é? E fazem fazer atividades diferentes durante este período. Têm melhorado muito. Mas têm mesmo que sair das paredes do espaço onde estão, têm que conhecer a cidade, têm que organizar atividades fora, modificar completamente a rotina. E se não houver esse esforço, o que está em causa é a qualidade do programa. Digamos, alguns programas já apareceram, mas agora temos que melhorar a qualidade do programa para estes jovens. E depois temos os outros programas já um pouco mais alargados, que obrigam até já algumas deslocações, e temos depois os programas já, os do 10º, 11º e 12º já, enfim, que já obrigam inclusive a deslocação de alguns jovens de cidades e a instalação, e penso que futuramente temos que apostar um pouco como estão a fazer e muito bem, que é nos programas internacionais, porque esses programas internacionais são de maior interesse para todos, para os jovens, e não estou a falar da universidade. As universidades também têm interesse, mas temos que pensar sobretudo no serviço que a universidade presta à comunidade e trazer jovens de outros países a conviver com os nossos jovens, a conhecerem as nossas cidades, a nossa cultura, a nossa prática desportiva. Muitos jovens não teriam a oportunidade de fazer a canoagem, a vela, porque nós temos aqui um clima excepcional e podemos oferecer tudo isso nesses intercâmbios, mas também devemos oferecer isso aos nossos jovens locais. Muitos dos nossos jovens nunca tiveram a oportunidade de fazer desportos náuticos, apesar da costa imensa que temos. E aqui é uma boa oportunidade. Mas isso também pode conciliar com uma parte ligada à investigação, à ciência. E eles têm prazer nisso e fazem... As universidades têm-se empenhado nisto, até por força, como já ouvimos aqui várias vezes, de captar alunos e de dar a conhecer o trabalho que é feito pelas universidades. Mas isto devia estender-se mais em termos sociais, este tipo de acompanhamento e de propostas que se fazem aos jovens no verão. Por exemplo, quem poderia colaborar? Quem poderia fazer mais? Há algumas autarquias que já fazem este tipo de trabalho, não é? De envolvimento dos jovens e de criar uma série de programas. Mas para além das universidades e destes jovens
já perto da universidade, que são aqueles a quem as universidades se dirigem muito. Víamos, por exemplo, aqui o caso desta mãe que falava há pouco, que tem uma filha ali, já não é propriamente uma criança pequenina e ainda não é uma pré-universitária e que tem dificuldade em encontrar um espaço onde possa integrar a filha nesta altura. Temos aí um hiato, aí uma dificuldade nessas idades? Eu acho que existe e acho que quando eu tinha os 13 anos que a filha da nossa telespectadora tem, havia alguns campos de férias de associações desportivas e era muito normal passarmos 2 semanas num campo de férias de basquete, por exemplo, no meu caso, basquetebol, em que jogávamos basquetebol de manhã, à tarde e à noite, mas estávamos todos ali porque gostávamos e isso era importante. Creio que o modelo só futebol, ou só basquetebol, ou só hipismo, ou só alguma coisa não funcionaria muito bem, mas um modelo misto poderia funcionar, por um lado, para endereçar as preocupações precisamente dos portugueses, dos pais portugueses precisam de um sítio para pôr os filhos, mas também até para endereçar as questões de falta de fundos que estas organizações desportivas têm hoje em dia. Isso é outro panorama que mudou inteiramente no nosso país nos últimos, eu diria, pelo menos 10 anos, foi estas associações recreativas e desportivas deixaram de ter acesso a fundos que antes tinham. E deixaram de ter capacidade também para organizar este tipo de atividades. Atividades, exatamente. Para quantos jovens teria uma oportunidade de fazer uma iniciação ao xadrez, mas para fazer ou ao kickbox, mas para fazer essa iniciação terá que ser feita exatamente com a colaboração dos clubes locais, das associações locais, com a Câmara, a fazer uma coordenação e integrar todos estes saberes regionais. Estão lá. Só precisamos é de coordenar e trazer isso até para a praça pública. Fazer o xadrez, em vez de ser dentro de uma sala, para a principal praça da cidade e jogar xadrez, criar ali um espaço durante uma semana, vai sensibilizar muitos jovens, mas vai dar oportunidade a muitos jovens de verificar que aquilo até é interessante e vai começar para muitos deles. E os mais velhos, que já fazem xadrez, vai-lhes dar a oportunidade de ser professores e de serem responsáveis e, portanto, eles próprios vão estar motivados para desenvolver essa atividade. E não podemos perder estes princípios que são tão simples e que, de alguma forma, nos estamos a afastar. E muitas vezes são as próprias associações que o fazem, mas se fizermos com algum apoio da autarquia, isto funciona muito melhor. E com algum apoio das escolas, então está perfeito. É só juntar os vários ingredientes e colocar isto. Espero que alguém esteja a ouvir, Beatriz, porque as ideias são boas. Já fiz isto no Largo de Oliveira, em Guimarães, já há alguns anos, com um grupo de xadrez e todas as crianças e jovens apreciam, não é? O que é preciso é começar. Tinham peças, aprenderam. De facto, foi uma experiência muito interessante e simples. Muito obrigada aos 4 por terem estado no Sociedade Civil esta tarde.